Olá a todos que nos assistem, muito boa noite. Começa agora mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E hoje nós vamos falar sobre as eleições. Esse ano os brasileiros irão às urnas para escolherem prefeitos e vereadores. A eleição marcada para 4 de outubro foi adiada devido à pandemia para o dia 15 de novembro, data em que acontecerá o primeiro turno das eleições. Já para as cidades que terão o segundo turno, os eleitores irão às urnas no dia 29 de novembro. Essa é a primeira eleição em que os partidos não poderão fazer a coligação, a aliança para disputar a Câmara Municipal, somente para prefeituras, na majoritária, como é chamado no meio político. Saiba agora quais as regras vão vigorar para as eleições de 2020 no quadro Fique por Dentro. Para participar das eleições, os partidos têm que registrar seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até 6 meses antes do pleito. Os candidatos a prefeito poderão formar coligações com outros partidos para disputarem as eleições. No entanto, as coligações partidárias estarão proibidas para eleições proporcionais, nesse caso para vereadores. Antes, os votos dados a todos os partidos da aliança da coligação eram levados em conta para o cálculo de distribuição de vagas. Para as candidaturas, o partido deverá reservar a cota mínima de 30% para mulheres. Está proibida a candidatura avulsa, ainda que a pessoa seja filiada a algum partido. A idade mínima para se eleger ou se candidatar é de 21 anos de idade para prefeito ou vice-prefeito e de 18 anos para vereador. A partir do dia 15 de maio do ano eleitoral de 2020, que estamos, os pré-candidatos poderão fazer a arrecadação prévia de recursos por meio de vaquinha eletrônica, mas a liberação do dinheiro ficará condicionada ao registro da candidatura. A lei não considera propaganda eleitoral antecipada o anúncio de pré-candidatura ou a exaltação pelo pré-candidato de 2 qualidades pessoais. É proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga no rádio e na TV. A propaganda gratuita é permitida aos 35 dias que antecipam a antevéspera das eleições. Nas propagandas eleitorais não poderão ser utilizados efeitos especiais, montagens, trucagens, computação gráfica e desenhos animados. É permitido fazer campanha na internet por meio de blogs, redes sociais e também sites. Partidos e candidatos poderão contratar o impulsionamento de conteúdo, uso de ferramentas gratuitas ou não para ter maior alcance nas redes sociais. Está proibido o impulsionamento feito por pessoa física. É crime a contratação direta ou indireta de grupos de pessoas para enviarem mensagens e fazerem comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Para as propagandas de rua, é proibido fazer a propaganda de qualquer natureza, incluindo pintura, placas, faixas, cavalete e bonecos, como se via antigamente. Em locais como cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios e também estádios, ainda que sejam de propriedade privada. A proibição se estende também a postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes e paradas de ônibus, árvores, muros e também cercas. Para o material de propaganda, é permitido colocar bandeiras nas ruas, desde que não atrapalhem o trânsito de pessoas e veículos. Também podem ser colocados adesivos de 50 centímetros por 50 centímetros em carros, motos, caminhões, bicicletas e também janelas residenciais. Envelopar o carro, ou seja, cobri-lo totalmente com adesivo, está proibido. No máximo, poderá ser adesivado o para-brisa traseiro, desde que o adesivo seja microperfurado. Na campanha eleitoral, é proibido distribuir aos eleitores camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas e também outros bens. É vedada a propaganda eleitoral em outdoors, inclusive eletrônicos. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som é permitido entre as 8 horas da manhã e as 22 horas. Porém, os equipamentos não podem ser usados a menos de 200 metros de locais como sedes de poderes executivo e também legislativo,
quartéis, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. A contratação de cabos eleitorais é permitida, mas respeitando alguns critérios conforme a quantidade de eleitores do município. Constituem crimes, no dia da eleição, o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. Também é crime a propaganda de boca de urna, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político ou de seu candidato, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdo nas aplicações de internet, podendo ser mantido em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Ou seja, você não precisa deletar a campanha feita no dia que antecede a eleição. No dia da eleição, estão permitidas manifestações individuais e silenciosas da preferência do eleitor pelo uso de bandeiras, broches e também adesivos. Estão proibidas aglomerações de pessoas com as roupas padronizadas até o término do horário de votação. É permitida a realização de debate promovido por rádios ou canais de televisão, sendo assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de no mínimo 5 parlamentares. Agora vamos ver como é feito o cálculo do quociente eleitoral sobre os votos válidos de cada município. A Lei 13.488 introduziu o parágrafo 2º no artigo 109 do Código Eleitoral, e essa simples mudança de um artigo mudou completamente a forma de como as vagas das sobras são distribuídas. Olha só o que diz o artigo 109, parágrafo 2º. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações que participaram do pleito. Vamos ver o que mudou? Para explicar isso bem detalhadamente, como é que funciona o sistema eleitoral, como é que funciona o atingimento do quociente eleitoral e do quociente partidário, eu trouxe um exemplo prático, um exemplo real das eleições de 2016 para vocês verem como é e o que mudou e qual é a diferença prática disso. A primeira variável que a gente precisa encontrar é o chamado quociente eleitoral. Nós encontramos o quociente eleitoral dividindo o total de votos válidos atribuídos aos vereadores pelo número de cadeiras a ocupar. E aqui, nesse meu exemplo, eu utilizei uma cidade que tem 11 vereadores, ou seja, tem 11 cadeiras a ocupar. O somatório dos votos atribuídos a todos os vereadores de diferentes partidos é 16.128 votos. Dividindo esse total de 16.128 votos por 11, que é o número de vereadores da cidade, chegamos ao total de 1.466,18. Essa fração, depois da vírgula, ela é desprezada. E nós chegamos, por fim, ao quociente eleitoral 1.466. Esse é o nosso quociente eleitoral, guardem bem isso. Depois que nós encontramos o quociente eleitoral, nós precisamos encontrar o quociente partidário. E nós chegamos até o quociente partidário dividindo o número total de votos atribuído a cada um partido individualmente agora, pelo quociente eleitoral, ou seja, aqui pegando, por exemplo, o partido A, 3.080 dividido pelo quociente eleitoral, que é 1.466, como vimos no slide anterior. Chegamos a 2,1006944 e assim sucessivamente. Essa fração que vem depois da vírgula aí na coluna QP, que é o quociente partidário, nós desprezamos. Observando os cálculos ao lado, nós podemos ver que vagas por quociente partidário preenchidas foram 7, está aqui abaixo, 7 vagas preenchidas, de um total de 11. Ou seja, pessoal, tem 4 cadeiras, 4 vagas que ainda restam ser preenchidas, e é aqui que começa a grande diferença do critério utilizado até a eleição de vereador de 2016 da que vai ser utilizado agora em 2020. Na distribuição das sobras ou das médias, nós vamos ter que utilizar uma formulazinha, mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que nas eleições de 2016, nesse meu exemplo aqui, os partidos G, H e I não participaram da distribuição das sobras porque não existia aquele artigo 109, parágrafo 2º. Só poderiam participar da distribuição das sobras, das médias,
os partidos que inicialmente atingiram o quociente partidário. Beleza? Então, e será que isso tem alguma diferença? Vamos ver logo na sequência. Para a distribuição dos cargos das sobras, o Código Eleitoral determina que se divida o número total de votos atribuído a cada partido pelo quociente eleitoral mais 1. Ou seja, pessoal, olha aqui, o partido A, 3.080 votos, o quociente partidário foi 2. 2 mais 1 é 3, né? 3.080 dividido por 3, 1.027. E assim sucessivamente. Partido B, 2.558. Ele teve uma vaga de quociente partidário. 1 mais 1, 2. 2.558 dividido por 2, chegamos a esse número. Fazemos isso com todos os partidos. E quem atingir a maior média vai ficar com a próxima cadeira. E está aqui, partido C. 1.393 é a maior média, vai ficar com mais uma cadeira. Vejam que por quociente partidário ele adquiriu uma cadeira e ele, pegando a primeira sobra, ele passa a ocupar 2 cadeiras. E isso nós faremos por 4 vezes, né? Porque são 4 vagas a serem preenchidas pelo cálculo das médias. Então, repetimos essa operação mais 3 vezes e chegamos a 11 vagas, chegamos a 11 cadeiras ocupadas. Pessoal, esse é o cenário. E se vocês forem reparar bem, do partido G, o partido G, ele não ocupou nenhuma vaga por quociente partidário e ele ocupou a vaga decorrente da última sobra, da quarta média. Pessoal, nas eleições de 2016, se tivéssemos o critério agora utilizado, que vai ser utilizado na eleição de 2020, esse partido A não teria mais uma cadeira, não teria a terceira cadeira, como teve no meu exemplo prático, e sim a vaga seria do partido G, porque ele teve a maior média e ele participaria da distribuição, mesmo não tendo atingido o quociente eleitoral. Entenderam aqui a grande diferença? Em 2016, partidos G, H e I não participaram dessa distribuição. Agora, em 2020, com o mesmo cenário de votos que nós tivemos em 2016, esses partidos que não atingiram o quociente partidário participam da distribuição das sobras e faz uma baita diferença. Vemos que um partido que sequer atingiu o quociente eleitoral vai ocupar uma vaga decorrente do cálculo da maior média. Ok? Enfim, essa é a grande diferença. Fique agora com a entrevista da historiadora Janaína Botelho, feita pela representante da Câmara Municipal na área de comunicação social, Fernanda Guimarães. Olá, estamos em mais uma edição do programa Câmara 200 Anos. E na edição de hoje, a gente trouxe a professora Janaína Botelho. Janaína Botelho é graduada em Direito pela UF, tem especialização em História pela Faculdade de Filosofia da Santa Doroteia, mestre em História pela Universo, professora da História Geral de Direito, História do Direito Brasileiro e História de Alimentação na Universidade Cândido Mendes. Também é roteirista e produtora dos documentários da história local e regional na Luau TV, colaboradora do jornal A Voz da Serra, com a coluna História e Memória. Tem diversos livros publicados, dentre eles O Cotidiano de Nova Friburgo, no final do século XIX, Práticas e Representações Sociais, História e Memória de Nova Friburgo, editora do CAN, Histórias da História de Nova Friburgo, coautora do livro Infanto Juvenil com Teresa Malcher, O Zum 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 das Montanhas, participação no livro sobre o Parque Estadual de Três Picos, com um artigo descrevendo a história da região, e também participação no livro Teia Serrana 2, com o artigo Terras Frias, um ensaio sobre um caso da reforma agrária no Terceiro Distrito. E ela vai nos contemplar com um artigo no livro da Câmara Municipal, Memórias do Legislativo Friburguense, com o artigo intitulado As Posturas Policiais em Nova Friburgo no século XIX. Vamos conversar então sobre o seu artigo? Isso. Olha só para dar um esclarecimento, quando você falou aí do título, né? As posturas policiais em Nova Friburgo no século XIX, só para as pessoas entenderem,
A palavra polícia no século XIX, ela tinha um sentido mais lato sensu. A grosso modo, a gente pode colocar como administração, né? Você tinha as posturas do esgoto, posturas dos divertimentos públicos, posturas das estradas, enfim. Então, aliás, posturas não, polícia das estradas, polícias dos eventos, dos divertimentos públicos. Então, nesse caso, ela tem um sentido mais de administração, né? Conta pra gente um pouquinho do artigo. Qual foi o foco central? O que o artigo traz em relação às posturas policiais de Nova Friburgo? Eu trabalhei, as posturas policiais, ela corresponderia à lei orgânica do município nos dias de hoje. Eu trabalhei especificamente, assim, como uma lei central, as posturas policiais de 1849, que contém 280 artigos. E eu trabalhei mais em cima dela porque as duas leis anteriores, elas são poucos artigos, e essa daí, além dela reproduzir os artigos anteriores, ela vigorou durante mais de 4 décadas. Somente a partir do governo republicano que a gente vai ter uma nova compilação dessas posturas, que vai ser uma lei, né? Então eu trabalhei mais em cima dela, ela foi o foco, e com 280 artigos dá para você fazer uma boa análise sobre as regras, os regulamentos, a vida cotidiana de Friburgo no século XIX. Mas também, paralelamente, eu trabalhei com a leitura das atas da Câmara Municipal, né, durante esse período e no período posterior também à lei. E você, olhando para o estudo que você desenvolveu através dessa documentação, e hoje moradora de Friburgo, qual é a comparação que você faz? Melhorou, piorou? Qual é a sua leitura a partir do que era antes para o que é agora? Qual é a sua leitura geral da cidade? As temáticas ali, por exemplo, as posturas policiais, elas prevêem coisas que hoje a gente encontra no Código Civil, que é a questão do direito de relações de vizinhança. Não era a Câmara, que hoje em dia você está no Código Civil, e naquela época era a Câmara Municipal. Mas, assim, se for fazer uma comparação, uma coisa em comum, como você perguntou, eu diria a questão da infraestrutura. Tinha uma importância muito grande para a Câmara Municipal. E por que tinha importância essa infraestrutura? Porque a Friburgo dependia muito dessa dinâmica de passagem de tropas, de mercadorias pela vila, e foi isso que deu um grande desenvolvimento ao município. Então eles se preocupavam muito com a questão das estradas, das pontes, principalmente, que era um problema, porque a gente tem uma região assim com muitos rios caudalosos naquela época, hoje não, né? Os rios, os riachos, e no tempo da estação das águas, essas pontes eram destruídas, eram todas de madeira, né? Você não tem alvenaria. Então, isso impedia a passagem das tropas, impedia o trânsito das mercadorias e prejuízo às vilas, às povoações no qual passavam essas tropas. Então, uma preocupação muito grande da Câmara Municipal naquele momento era a questão da infraestrutura, porque a economia dependia dessa dinâmica. E hoje também a gente sabe que se você tem uma estrada ruim e tal, o caminhão quebra, dá prejuízo ao produtor rural, ou então ele não pode passar, então é o mesmo problema. Ou o frete é caro, né? Teria essa comparação em termos assim de preocupação e de importância. E antigamente a Câmara tinha esse papel unificado, né, de administrar toda a cidade, e hoje já não mais, né? Foi bom você ter falado isso, para as pessoas entenderem. Quando a Vila de Nova Friburgo é formada, o município, em 3 de janeiro de 1820, depois da instalação da Câmara, ela tinha os 3 poderes, né? O poder legislativo, o executivo e o judiciário. O judiciário era feito através da figura do juiz ordinário. Ele tinha função judiciária. Agora, só para esclarecer, eram pessoas leigas. Eles decidiam de acordo com os costumes, né? Não tinham formação jurídica.
legislação, mas naquele momento da história do país era impossível você ter, é quase uma aves rara você ter um advogado. Os cursos de direito só vão chegar algumas décadas depois, né, ao Brasil. Você teria que estudar em Coimbra, você teria que estudar em Portugal. Então, não se exigia de um juiz uma formação jurídica. Então, geralmente 2 vereadores eram designados para ser os juízes ordinários, um substituindo o outro. Eles não tinham formação jurídica, decidiam conforme o costume, mas tinham o poder judiciário. A Câmara Municipal vai perder o poder judiciário em 1828. A partir da independência do Brasil, você tem uma mudança na legislação, você tem uma nova Constituição e, consequentemente, você tem uma lei que rege as prefeituras, os municípios. Prefeitura não existia prefeitura, rege os municípios, e a partir de 28 a Câmara Municipal perde o poder judiciário, mas depois é amenizada pela figura do juiz de paz, que era um juiz também eleito para os distritos do município, e ele tinha muito poder, né? Por incrível que pareça, ele tinha mais poder que o juiz municipal, que era designado pelo presidente da província, e que o juiz de direito, que era designado pelo imperador. Até porque o juiz de direito também ele era itinerante. O juiz de direito de Friburgo, na verdade, era de Cantagalo, que vinha só para a gente fazer uma sessão de júri, uma coisa assim. Mas o juiz de paz ele tem uma importância muito grande. Então, de uma certa forma, se contornou essa situação do judiciário. Mas, em tese, ela perde mesmo o poder judiciário na sua estrutura interna, né? E o executivo ela vai perder no século XX, aqui no caso de Friburgo, em 1916, quando a gente tem a eleição do novo prefeito, Everardo, acho que esse é o nome dele, figura desconhecida. Mas como é que eram essas eleições? Eram nos moldes das atuais? Da Câmara? Isso. Friburgo, a primeira eleição foi uma eleição baseada nas ordenações filipinas. Olha, uma coisa tão complexa, que você tem bolas de cera, então não tem que vir um menininho de 7 anos para mexer aquelas bolas. Olha, mas é um negócio tão ridículo. Não, nossos padrões atuais é ridículo, mas naquela época... Então, a primeira eleição foi baseada nas ordenações filipinas, que é um código medieval, pra você ter uma ideia. Mas isso foi logo de início. Depois a gente tem independência, aí você tem essa legislação essa lei de 1828. Então, você já tem uma legislação assim... mais moderna, mas de qualquer forma, quando a gente fala em eleição para a Câmara, somente era a elite que votava. Só podia ser homem, maior de 21 anos, o voto era censitário, ou seja, você tinha que ter um determinado poder aquisitivo para ser eleitor, né? A população ficava fora desse processo. E o que dentro desse contexto do século XIX, o que chama a atenção no papel da Câmara dentro desse contexto? Ela geria tudo, né? Era o centro de tudo, a Câmara Municipal, né? Hoje você, por exemplo, comparando com hoje, você tem a figura do prefeito, né, que polariza com a Câmara Municipal. Naquela época não, a Câmara decidia tudo. Então ela era o agente central de tudo, né? E era um momento assim que quem era o perfil dos vereadores? Eram geralmente os fazendeiros, proprietários rurais, né? Que completamente concentrado, né? Aí misturava um pouco a elite daquela sociedade com a sua gerência política, né? Eu diria assim. Você tem hoje já é totalmente diferente o perfil de um vereador. Aliás, isso daí tem uma certa permanência. Friburgo, por exemplo, já vou falar até do século XX. Os vereadores eram geralmente, assim, até meados do século XX, sei lá, alguma coisa assim, eles eram geralmente homens bem-sucedidos na sociedade, empresários, e que davam seu tempo para uma prestação de serviço junto à Câmara Municipal. Teve uma época que era gratuita, e né? A atividade, não era remunerado, na verdade. Nem era remunerado. Então, o perfil era totalmente diferente do vereador. Era aquela coisa assim, eu devo dar a minha contribuição à sociedade, eu já sou um homem bem resolvido, meu filho está cuidando dos negócios e a cidade não está indo bem, aí eu vou lá e dou a minha contribuição como vereador sem remuneração, né? O perfil era diferente. Conta um pouquinho para a gente também daquela questão do foro, das taxas que você estava comentando mais cedo. As pessoas reclamam muito que pagam foro, né? Que além do IPTU, paga foro. O que é isso? Negócio de foro, que taxa é essa? É uma taxa suplementar
Isso porque a Câmara, desde o momento que o município é instalado, ele tem uma coisa que é denominada de patrimônio próprio. Então, a Câmara recebe um patrimônio que ela pode dispor desse patrimônio. E de que forma? Geralmente, todas as câmaras dispõem. Elas fazem claro, uma parte elas usam como logradouro público, a praça, fazem as praças, as bicas, os locais de pasto, né? Tem essas coisas assim que tinham utilidade na época. Mas geralmente assim, de um modo geral, elas pegavam, demarcavam esses lotes, aí eu estou falando na área mais urbana de aqui de Friburgo, da freguesia, demarcavam esses lotes, abriam uma licitação, quem quisesse construir nesses lotes receberia gratuitamente o lote, né? E aí, qual era a contraprestação que o beneficiário deveria fazer? Ele deveria pagar anualmente e eternamente um foro à Câmara Municipal e, no caso de venda, né, de transmissão, o laudêmio, uma taxa de laudêmio. Então, hoje, muita gente paga esse foro porque, nesse século XIX, a primeira pessoa recebeu o lote gratuitamente e se obrigou a pagar o resto dos tempos uma taxa sobre esse terreno, porque ela adquiriu esse terreno gratuitamente, ela não comprou, né? Então, por isso que a gente tem o foro, né? Porque esse terreno pertence tem um domínio ainda no caso, né? Na época da Câmara Municipal. E também fizeram isso com glebas de terra para as chácaras, né? Então, que é o caso das Sesmarias? Não, as Sesmarias são extensões de terras maiores. As chácaras são pequenas glebas, né? E aí, no caso, a Câmara não dá Sesmarias. Quem dava Sesmarias era o governo geral. As Sesmarias, elas acabam em 1822, são extintas, né? A Câmara só convalida, por exemplo, quando você vai, antes de 22, quando você vai pedir, você toma posse, vai pedir uma Sesmaria, alguma coisa assim, o processo administrativo era na Câmara, mas não era que concedia, ela apenas administrava esse procedimento. Mas então, tem as chácaras também, por isso que a gente tem chácara do Paraíso, né? Pericê também era uma chácara, você tinha várias chácaras, as pessoas ganharam essas chácaras, esses lotes, eram obrigadas a plantar, tinha que dar uma atividade produtiva e também pagar uma taxa à Câmara Municipal. Essa foi basicamente uma boa receita que a Câmara teve, que até então era aquela coisinha de licença para abrir um comércio, mas era muito pouco, e comércio, aguardente aquartilhada, licitação para pesos e medidas, era venda de carne verde, que seria carne fresca. A arrecadação da Câmara era muito, muito pequena. Basicamente, ela viveu à base de subscrições. Quando tinha que fazer uma ponte, não tinha jeito. Pegava aqueles fazendeiros, fazia a famosa vaquinha, que a gente chama tecnicamente de subscrição, para poder fazer aquela ponte, porque não vinha dinheiro, não vinha recursos do governo provincial, era muito difícil. As estradas também, os próprios fazendeiros eram obrigados a manter as suas estradas, manter os caminhos, né? Tinha essa obrigação. E a administração do território de Friburgo naquela época era mais difícil que hoje, em virtude dos diversos desmembramentos que ele sofreu? Muito mais, porque Friburgo o território era quase 3 vezes maior do que o território atual. Para você ter uma ideia, a extensão, Friburgo confrontava com Cabo Frio, Macaé, Magé, Santo Antônio de Sá, que seria Cachoeiro de Macacu, e a partir de Cachoeiro de Macacu era Santo Antônio de Sá, Magé, Macaé, falei, né? Cabo Frio, Paraíba do Sul e Minas Gerais. Confrontava com Minas Gerais. Com a província de Minas, era imensa. Friburgo era quase 3 vezes maior. Então, quando ela é criada, primeiro, a lei de 1828 exige que se divida em distritos. Então, ela dividiu em distritos e áreas até que hoje a gente nem tem mais, que era São José do Rio Preto, era um distrito de Friburgo. Aqui era o primeiro distrito, São João Batista. E é isso, a extensão era imensa. A gente vê lá os fiscais dizendo que fizeram a correição
e tal, mas era muito difícil você acreditar que eles conseguissem dar conta. Essa estrutura do juiz de paz era justamente para ajudar a Câmara Municipal nessas administrações locais. Mas era muito complicado, porque a extensão territorial era imensa, né? E fora a comunicação, que era muito mais difícil, né? Com certeza. E esses desmembramentos, a gente consegue entender por que eles vieram, por que eles aconteceram? Era um processo natural da época. Você tem uma briga política para um pegar o território do outro. Friburgo tinha um problema de briga territorial com Cantagalo, com relação à região da bacia do Paquequer. Friburgo teve a freguesia de Aparecida, que hoje pertence a Sapucaia, pertenceu a Friburgo, uma região muito fértil. Inclusive a família Lengruber, colonos suíços foram para lá, fizeram fortuna nessa região, porque a terra é excelente. Você tinha muito desses conflitos. Era natural um querer pegar o território do outro para fazer ter uma certa extensão territorial, para migrar de curato para freguesia, de freguesia para vila, porque exigia-se que tivesse uma certa extensão territorial e também populacional. Então a briga era comum, era natural esse conflito, essa tensão entre esses municípios por conta de regiões, né? Era comum. Sim. E baseado nesse estudo que a senhora desenvolveu, e puxando a ideia de comportamento, né, da questão de posturas e tal, a senhora conseguiu fazer uma análise de como é que era o perfil desse friburguense do século passado, do século XIX? Muita escravidão, muita... Que era uma outra pergunta que eu queria fazer, assim, emendando nela, que era assim, por que a gente não vê hoje, já que, historicamente falando, Friburgo era composta principalmente por escravos, né? Porque o mercado escravagista era muito intenso aqui. Por que a gente não vê esses negros e essa descendência dessa categoria hoje na cidade? Porque Friburgo, a partir de meados do século XIX, ela era dividida já em freguesias. Então você tinha esse centro que era a freguesia de São João Batista, você tinha a freguesia de São José do Ribeirão, onde tinha uma grande plantação de café e onde se concentrava a maior parte de escravos. Então você perguntou das pessoas, né, afrodescendentes, então a gente já perdeu essa região, então já não é Friburgo. Entendi. É onde se concentrava a maior parte dos escravos, na freguesia de São José do Ribeirão, que Friburgo perdeu. Você tinha a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, que hoje é Sumidouro, né? Ali também era a segunda freguesia com o maior número de escravos por conta das plantações de café, dos engenhos de açúcar. A outra freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão de Sebastiana, que a gente perdeu também, perdeu, se não me engano, em 1901 para Teresópolis. Essa boa parte dessa região lá do terceiro distrito, a partir de Vieira, alguma coisa assim, a partir dali a gente perdeu, era Friburgo, até Teresópolis, a gente perdeu essa região toda. Então, essa era a configuração de Friburgo. Era uma região em que você tinha freguesias, né, que tinham plantações de café, plantéis de escravos, como eu disse, São José do Ribeirão era o que mais tinha escravos, depois vem Paquequer. O centro tinha menos e Sebastiana também tinha pouco, porque Sebastiana era chamada de terras frias, terras que você não tem como plantar café. Café mais de 600 metros, ele não vinga, né? Não vinga. Então, era uma região que tinha uma outra atividade econômica. E você falou assim de friburguense. Outra coisa assim que eu destaco nesse artigo é a questão do clima. Friburgo tinha assim, uma população flutuante muito grande. E muitos que vinham para cá para se curar da tuberculose acabavam se domiciliando aqui. E isso mudou muito a sociedade de Friburgo de uma maneira geral, principalmente em questão da elite. Quem que veio para cá? A família Galiano das Neves. A família Galiano das Neves é uma família de políticos mineiros de São João do Rei, inclusive ligado ao Tancredo Neves, a Aécio Neves, é da mesma linha. Eram pessoas ricas, com bom poder aquisitivo,
e o Galiano das Neves veio para Friburgo se curar da tuberculose. Adorou a cidade, a vila, linda, maravilhosa, ficou aqui. Você tem o Marques Braga também, que é uma outra família muito rica, um português muito rico, que veio também para Friburgo. Não está muito certo se ele veio para curar da tuberculose, parece que sim, que era o motivo pelo qual as pessoas procuravam. E aí acabaram se fixando aqui. O clima de Friburgo, ele é um pouco assim um ator histórico, né? Ele atrai não só pessoas, mas também instituições. Atraiu 2 excelentes colégios. O Colégio São Vicente de Paulo, do Barão de Tautefeus, que era o professor de Joaquim Nabuco. Nossa, e há indicações de que Joaquim Nabuco estudou aqui no colégio, funcionava onde é o Anchieta, que era o Chateau, mas não temos ainda nenhuma referência. Ele não escreveu no livro dele Minha Formação, ele não fala de Friburgo. Tudo indica que ele tenha passado um período aqui estudando com o Barão de Tautefeus. E depois veio o inglês John Freese, que criou o Colégio Freese, que aí sim foi uma grande referência como estabelecimento educacional no Brasil imperial. Vinha assim a elite. Então Friburgo contribuiu altamente para a construção do país como um todo, né? Então você tem assim, como que eu te falei, o clima favorecia essas instituições e também pessoas. Então você tinha uma população flutuante muito grande. Obviamente era internato. O Colégio Freese foi um internato. Quem estudou ali foi Casimiro de Abreu, mas eram filhos de senadores e tal. Gente importante que depois deixou nos seus diários. A gente tem um diário de um militar graduado que depois falou como é que foi os anos dele no Colégio Freese, né? Deu uma boa contribuição com isso. A gente tem já no final do século XIX o Instituto Hidroterápico Carlos Éboli, que é um dos capítulos desse livro, maravilhoso, falando do Carlos Éboli, uma pessoa que eu admiro. Ele criou o Instituto Sanitário Hidroterápico, construiu o Hotel Central, que hoje é o Colégio Nossa Senhora das Dores. Olha o legado que ele deixou para a gente. Foi um grande vereador, ajudou na concepção paisagística da Praça Getúlio Vargas. Merecidamente ele tem um capítulo nesse livro. Que bom, né, que a gente conseguiu. Que eu acho que é um legado interessante que o livro vai deixar, né? Vai citar pessoas que participaram ativamente da história da cidade e que a gente vê às vezes nos livros ou nas ruas, nas placas, mas não conhece. Eu mesmo, que sou servidora da Câmara, frequento o plenário Jean Bazé todas as terças e quintas, nas sessões ordinárias, e não sabia quem era Jean Bazé. Aí, através dos estudos que vocês desenvolveram, foi que eu fui o Marreto conhecer. vai falar também do Jean Bazé, né? Também teve uma importância política aqui no município. Fernanda, Friburgo dependia muito Friburgo era um lugar de passagem, dependia muito. Bom, é notório que Cantagalo, aliás, essa região fluminense foi uma das primeiras a plantar café. E foi o café que salvou a economia do Brasil no Império. Né? O açúcar já estava em queda, concorrendo com açúcar da cana-de-açúcar, concorrendo com açúcar de beterraba, ou seja, a gente já tinha problemas assim, o algodão do Brasil também já tinha, os Estados Unidos dominavam o mercado, então o Brasil estava com a economia muito, muito ruim. E aí começou o plantio do café na nossa região, na região serrana fluminense, e foi... Mas isso ainda naqueles territórios antigos que hoje a gente já não tem mais. Não, são os municípios, Cantagalo, hoje Cordeiro, Duas Barras, Santa Maria Madalena, tudo ali era plantação de café. Então, o que aconteceu? Essa região nossa se desenvolveu muito, ajudou o Brasil, né? Começou, depois migrou para Vassouras e tal, para outra região do Vale do Paraíba, mas começou aqui com a gente. E Cantagalo, que era o maior produtor de café, entenda-se Cantagalo, naquela época, como todos os municípios hoje que estão na região serrana, tá? Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Itaucara também já fez parte de Cantagalo. Toda essa região serrana era Cantagalo. Então, tinha 4 vias de escoamento desse café. Você tinha a via por São Fidélis, que é um transporte fluvial pelo rio, mas era muito caro, se cobrava muito lá por esse tipo de transporte. Você tinha a via Magé, que Friburgo se beneficiava porque passava pela região do Paquequer, pertencia a Friburgo.
Tinha Macaé, que Friburgo não tinha nada a ver, né? Outra via, mas aqui, a mais importante de todas passava por Friburgo, que era o escoamento da produção do café pelo Porto das Caixas. Para chegar aos portos das Caixas, tem que passar por Friburgo e descer a Serra da Boa Vista para chegar até esse porto, que é uma área, Santo Antônio de Sá, uma área muito desenvolvida, uma estrutura maravilhosa, por isso que era o principal porto. Essa passagem de tropas, essa dinâmica de passagem de tropas, fez com que Friburgo também se desenvolvesse muito, dependia muito. Por isso que eu falei no início, os vereadores cuidavam muito das pontes, das estradas, dos pontilhões, das picadas, de tudo. A gente fala estrada, mas era estrada de chão, mas eles usavam os caminhos, eles usavam esse termo mesmo. Mas parte dessas estradas ainda existe hoje? Ah, não, a configuração é outra, totalmente diferente. É bem diferente, né? Tem algum ponto do artigo que a senhora queira ressaltar, que acha que seja, que tenha sido assim a cereja do bolo, que você descobriu e que achou interessantíssimo nesse processo? O que me chamou a atenção, inicialmente o que chama a atenção é a preocupação com a infraestrutura. Isso nos faz crer que dependia-se muito economicamente dessa passagem de mulas. A gente está falando de tropas de mulas, que era o transporte da época. Depois o trem vai vir em 1873, mas muito mais no final do século XIX, a gente dependia disso. Então, se a Câmara dava muita importância a essa infraestrutura, porque a sua economia dependia, né, dessa movimentação, como eu falei, dessa dinâmica. Agora, o que me chamou a atenção é que eu não pude deixar de falar um pouco da escravidão, apesar de não ser minha área, mas o Código de Postura de 1849 dedica muito espaço à questão da circulação e das regras e das regras em relação aos escravos. Então, quando você lê todos aqueles artigos ali, falando sobre a circulação dos escravos, o que o escravo não pode, os ajuntamentos, era assim uma coisa que era totalmente proibida, que se cuidava muito que o escravo de uma fazenda não tivesse contato com o escravo de outra fazenda. Se o escravo de uma fazenda fosse fazer um serviço numa determinada propriedade, ele não poderia ficar ali muito tempo, a não ser com autorização do feitor, do administrador, do proprietário. Se evitava muito que um escravo de uma propriedade se comunicasse com o outro. Tinha-se medo dos instrumentos de trabalho dos escravos, né? Os escravos circulando, a maneira como... Imagina, ele precisava... Você tem instrumentos de trabalho que são cortantes, perfurantes, até isso se administrava. A compra pelos escravos de produtos químicos, mas no sentido assim, vamos dizer assim, venenos, alguma coisa assim, coisas produtos demais. Radicais, com substâncias radicais, assim, que se vendia em farmácia, boticas, assim, se cuidava para que não se vendesse. O escravo tinha medo de ser envenenado. Então você percebe, de um modo geral, que havia uma tensão muito grande naquela sociedade, com medo de ser morto, de ser ferido, de ser envenenado por um escravo. É uma coisa assim que me chamou a atenção, né? Essa preocupação. São muitos os artigos que tratam dessa questão e eu tive que acabar entrando nisso, apesar de meu tema assim não ser escravidão, mas eu tive que abrir um artigo que eu chamo de Pretos do Libambo. Os pretos do Libambo eram os escravos fugitivos que eram utilizados para serviços públicos, enquanto seus proprietários não reclamassem os escravos. A Câmara se achava no direito de utilizar aqueles escravos para fazer os serviços públicos eu vou dizer mais propriamente da freguesia de São João Batista, porque em outras freguesias já é mais difícil. Mas aí, quer dizer, isso me chamou muita atenção. Se havia tantas normas assim, com regendo essa circulação e o que o escravo pode e não pode fazer, é porque, inclusive, até as próprias danças, batuques, tudo isso era proibido, né? Essa proibição. Então, assim, porque é uma sociedade que vivia com medo, né? Não era uma relação muito pacífica, não muito dentro de um quadro que é pintado por Gilberto Freire em Casa Grande Senzala, né? Dessas relações domésticas, entre a mucama e tal. Não era bem assim, não. Era uma sociedade bem tensa.
né? Com muito medo dos seus escravos. E uma última pergunta que eu queria fazer é a seguinte, esse seu estudo retrata de 1820 a 1888, que foi um período que teve dois grandes momentos, né? Que é a questão da abolição da escravatura e também a nossa mudança de regime de Estado, né? Que deixa de ser monarquia e vira república. Esses acontecimentos impactaram na Câmara e na administração da cidade? Essa mudança de regime? Isso daí, em tese, é difícil responder, porque quando você trabalha com a ata da Câmara, você trabalha com documento oficial, pro forma, e aí está escrito, recebemos com muita pressa a mudança, o nosso novo presidente e tal. A gente não pode dizer se isso traduzia exatamente, é protocolar, vamos dizer assim. O que está escrito ali com relação a essa mudança de regime foi protocolar. Né? Garantir, né? Para justamente pro forma, mudou o regime, vamos respeitar o novo presidente, a nova forma de regime, é o que a gente tem a fazer, né? Para proteger nossos pescoços. A gente não sabe também se amanhã pode mudar de novo, voltar a ser um regime monárquico. Poderia acontecer isso. Então a gente não pode assim afirmar dentro daquela estrutura ali, mas me parece que ali Friburgo estava mais para uma tendência republicana. Por conta até do tipo de... Friburgo recebia muita gente de fora. Essa questão das pessoas virem se curar da tuberculose fez com que profissionais liberais, muita gente com uma cabeça mais aberta, viesse para Friburgo. Eles acabavam se candidatando a vereador na Câmara. Vou dar um exemplo, José Antônio de Souza Cardoso, que foi o proprietário do jornal Friburguense. Foi um jornal que circulou em Friburgo por mais de 30 anos, intelectual e tal. Então você tem essas cabeças abertas aí em relação a essa questão da mudança de regime. E eu posso até dizer que quem não ia para Petrópolis vinha para Friburgo, né? Que Petrópolis era aquela coisa da monarquia, né? Onde ia toda aquela entourage monárquica. E quem era republicano viria mais para Friburgo. Eu acho que Friburgo tinha mais, a princípio, tinha uma cabeça mais republicana, né? Professora, muito obrigada pela sua presença hoje. Ficamos muito felizes de receber você, viu? Gente, então é isso. A gente encerra aqui o programa Câmara 200 Anos. Assista nossas próximas edições. Até lá! E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia e o seu carinho. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira em mais um programa inédito com todas as informações do Legislativo da sua cidade. Até lá!